Olá, já parou para pensar que uma história com quase 2000 anos pode nos dizer algo muito, mas muito importante sobre nosso mundo de hoje? Esse mundo tão acelerado? Vamos mergulhar juntos na história de 10 homens que foram curados para descobrir uma lição que, olha, é surpreendente sobre gratidão e o que realmente importa na vida. É só a gente parar para pensar um pouco, né? Vivemos numa cultura onde tudo chega com um clique. A comida que queremos, as respostas que buscamos, as compras. É uma era de uma conveniência, assim, incrível. Mas com toda essa velocidade, será que a gente não está esquecendo algo essencial? Aquela capacidade de parar e simplesmente agradecer? Pois é, o cenário é bem esse. A gente quer tudo pra ontem. E o mais curioso é como essa mentalidade acaba entrando em tudo, até na nossa vida espiritual. A gente busca a solução rápida, a cura imediata, e assim que consegue o que quer, o que acontece? Muitas vezes a gente simplesmente segue em frente. Bom, vamos entrar de cabeça nessa história então. Ela começa num lugar que já era de divisão, na fronteira entre a Galileia e Samaria. E é justamente lá que encontramos 10 homens que viviam juntos uma tragédia em comum. Olha, a lepra naquela época, ela não era só uma doença física. Era uma verdadeira sentença de morte social. Destruía o corpo, claro, mas ia além. Apagava a identidade, afastava da família, tirava tudo. A miséria era tão, mas tão profunda que conseguiu unir até inimigos históricos como os judeus e samaritanos nesse sofrimento compartilhado. De longe, como a lei mandava, eles gritam. Note que eles não pedem uma cura específica, com detalhes. O pedido é por algo muito mais profundo: misericórdia. E tem um detalhe aqui que é fascinante. A palavra que eles usam no grego para misericórdia, eleio, não significa apenas sentir pena. É uma compaixão que age. É um pedido de ajuda concreta, de um amor que se move para resolver o problema. É bem mais do que um sentimento. A resposta de Jesus é curiosa. Não é um toque mágico. Não é um ritual imediato. É uma ordem simples, mas que exigiu um passo de fé antes mesmo de qualquer sinal de melhora aparecer. E aqui está o ponto-chave, sabe? A cura aconteceu no caminho. Foi a obediência em movimento que ativou o milagre. Eles tiveram que confiar e agir antes de verem qualquer resultado. Imagina a fé que isso exigiu. Pensa só nisso. 10 homens, 10 vidas inteiras transformadas. 10 futuros que foram completamente reescritos. A pele restaurada, a chance de voltar para a família, para a sociedade, um milagre completo para todos eles. Só que, de todos eles, só um único homem, percebeu que precisava fazer o caminho de volta. Não para o sacerdote, como mandava a regra, mas para a fonte do milagre. É aqui que a história dá uma virada e faz uma pergunta que, nossa, ecoa até hoje e que nos confronta de um jeito muito direto. É importante entender. A pergunta de Jesus aqui não é sobre falta de educação, sabe? Não é um cadê o obrigado. É sobre algo muito mais profundo. É sobre a adoração. Ele não pergunta sobre o agradecimento, ele pergunta onde está a glória a Deus. A questão é muito maior do que a gratidão. Então, o X da questão é o seguinte: todos receberam a mesma cura física, o mesmo milagre. Mas a resposta deles mostrou duas espiritualidades totalmente diferentes. Os 9 seguiram o ritual. Foram aos sacerdotes. Fizeram o que a religião mandava. Aquele que voltou entendeu algo a mais: a importância do relacionamento. Ele não amou só o presente, ele amou a pessoa que deu o presente. E essa diferença, essa distinção é o coração de tudo. Vamos entender isso um pouco melhor? Isso nos traz para uma ideia que é super atual, que é essa espiritualidade de consumo. É quando a gente busca os benefícios, a cura, a solução, o milagre, mas sem o desejo de ter um relacionamento real com a fonte de tudo isso. A fé acaba virando uma espécie de balcão de serviços espirituais e não um lugar de transformação de verdade. O interessante é que a ingratidão aqui ela é silenciosa, não é uma rejeição ativa, é simplesmente seguir em frente. É receber a graça e continuar caminhando, trocando um encontro verdadeiro por uma obrigação religiosa e, no fim, se acostumar com uma vida onde a adoração não tem um lugar central. Mas a história não para nessa pergunta, não. Ela termina com uma declaração incrível para o único homem que voltou, revelando que o que ele recebeu foi algo muito, muito maior. Preste atenção nisso. Para os 9, a cura foi física, foi na pele. Mas para este homem,
As palavras de Jesus apontam para uma cura muito mais profunda. E aí vem a última peça desse quebra-cabeça. Outra palavrinha em grego, sozoou. Ela não significa só curar, significa salvar, restaurar por completo. É a palavra usada para salvação. A fé daquele homem não limpou só a pele dele, salvou a alma dele. Olha, essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, os 9. Eles receberam uma bênção temporária, com o foco total no milagre que aconteceu. Do outro lado, o que voltou, ele recebeu uma bênção eterna, porque o foco dele estava em Cristo. A gratidão levou muito além da cura, levou à salvação. E no final das contas, a história volta para a gente, né? No nosso mundo que nos treina a vida toda para buscar a próxima bênção, a próxima solução. A pergunta que fica é esta: estamos mais apaixonados pelos presentes ou por aquele que nos presenteia? A resposta, no fim, define muito mais do que a nossa gratidão, define o destino da nossa alma.